Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar, em Deus confiar, muitas vezes bom dia. vai receber. Mais um dia estamos aqui com o propósito de levar a cada um uma palavra de exortação, de edificação e de consolo. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, abençoar a sua vida nesse dia. O Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil. Ouve a voz do Salvador. Ele a todos encaminha ao pecador. Desperta, Brasil. Bom dia. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Lenice, bom dia. Desperta, Brasil. Ouve a voz do Salvador. Bom estarmos aqui, mais um dia. Quem for entrando, vai dando bom dia. Desperta, Brasil. Ok, estão todos aí? Deixa eu só me organizar aqui rapidamente. Vitor, bom dia. Josiane, Camila, bom dia. Bom ver vocês aqui. Estávamos ouvindo esse cântico agora, né, do Luiz de Carvalho. Desperta, Brasil. O som tá bem? Tá ouvindo? Vitor, tá ouvindo bem o som? Essa música, né? Desperta, Brasil. Ela me trouxe à memória anos atrás, lá em 1985, quando eu fui fazer o seminário lá em Benevides, em Belém. E lá tinha o templo, né? E ficava bem no centro da cidade. Bom dia, Camila. Bom dia, Jânia. Tudo bem? Josiane, Vitor. Ok, obrigado, Vitor. Iná, bom dia. Então lá nós tínhamos o templo, né? Lá em Benevides, isso em 1985. E naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? E nós tínhamos um lugar lá onde funcionava uma gráfica. Então eu trabalhava naquela gráfica lá para ganhar um dinheiro, né? E bem lá tinha um mastro, né? Bem alto. E lá tinha um alto-falante. E todas as manhãs, aliás, todas as manhãs não, todo domingo de manhãzinha, 7 horas da manhã, nós fazíamos então uma rádio, chamando o pessoal para a escola dominical. E a gente começava com esse cântico, Desperta, Brasil. Desperta, Brasil, Brasil. E aí depois, mais tarde, né, quando eu me casei, aí veio os nossos filhos. Então esta foi o hino de despertar. Então todas as manhãs, quando eles tinham que acordar cedo, né, ou para a escola, ou para alguma outra atividade, para a igreja, eu ia no quarto dos meus filhos, então lá eu começava a cantar. Tá na hora de acordar e anunciar, desperta, Brasil. E aí eles pegavam, colocavam a mão no ouvido, né, e falavam, papai, para. Então levanta, eu vou continuar a cantar. Aí eles levantavam, né, era melhor levantar do que continuar me ouvindo. Mas é assim, né? Eu para cantar, alguém disse uma vez, né?
que eu não canto, eu só encanto, né? Então não dá para cantar. Mas bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Mais um final de semana, sexta-feira, a semana está acabando. E lembra que hoje à noite, 8 horas, teremos entrevista.com com o pastor João Saraiva. Hoje, às 20 horas, entrevista com o pastor João Saraiva. Na verdade, estaremos iniciando um pouquinho mais cedo, ali 15 para as 8, mais ou menos, já estaremos online, né? Para não termos nenhum imprevisto, ok? Então, hoje, o nosso devocional de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, e a terça-feira, às 20 horas, discipulado. Discipulados, já estudamos a lição 1 do Leite, e terça-feira vamos para a lição 2. E a semana que vem vamos também iniciar uma entrevista. Eu quero entrevistar você, ok? Então, uma vez por semana, estarei entrevistando um dos nossos ouvintes, coisa de 10 minutos. Então, você vai estar falando de onde você é, como você se converteu, quando foi, e falar um pouco sobre a sua vida, né? Sobre o seu envolvimento com Cristo, ok? Um breve testemunho, tá? Então, a semana que vem, essa semana eu vou estar ligando para um de vocês, ok? Então, esteja preparado para a semana que vem. Provavelmente essa entrevista vai ser na terça-feira de manhã, às 7 horas, ok? Então, cada semana nós queremos entrevistar um de vocês. Quero continuar desafiando você a compartilhar. Compartilhe os devocionais para que outras possam ser abençoadas, que outras pessoas possam ser edificadas com esses devocionais, ok? Muito bem. Abra sua Bíblia para Filipenses, capítulo 1. Estava meditando esse texto esta noite e fiquei pensando nos privilégios que nós temos, né? O privilégio que Deus nos dá. São vários privilégios. Mas aqui nesse texto que nós vamos ler hoje, nós encontramos 2 privilégios importantes, né? Um bom e outro não tão gostoso, né? Né? Tem 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro, né? Então, mas aqui são 2 privilégios. Mas eu quero primeiro mandar um abraço aos nossos aniversariantes, ok? Hoje está fazendo aniversário o Dr. Cícero aqui de Barretos, Cícero Pequeno da Silva, ele está fazendo aniversário. Também o André Cláudio, né? O André Cláudio, ele é filho do irmão Cláudio, lá de Santa Isabel do Pará. O irmão Cláudio foi nossa ovelhinha, quando nós estávamos lá em Santa Isabel, pastoreando aquela igreja, e Deus nos deu a graça, o privilégio de conduzir a Cristo, né? Praticamente toda a família dele. E esse ano agora o Cláudio, ele partiu para a eternidade, né? Ele contraiu o Covid e está com o Senhor hoje, né? E hoje o seu filho, né, o André, está fazendo aniversário. Então eu quero mandar um abraço para o André, que Deus possa te abençoar, possa prolongar os teus dias, que você possa permanecer firme no Senhor todos os dias da sua vida. André, um forte abraço, que Deus te abençoe, e saiba que seu pai era um bom amigo. Abençoe, que Deus abençoe a sua vida, André, tá? Um forte abraço. E Filipenses, então, capítulo 1, versículos 29 e 30. Ok? Diz aqui: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo vai à igreja de Filipos, e lembra que o tema aqui é se alegrar no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Bom dia, Lu, tudo bem? E esse é o tema, apesar das aflições, apesar das lutas, apesar dos problemas, dos conflitos, a ideia era essa: se alegrem no Senhor.
se alegrem no Senhor. E Paulo vai dando várias exortações. Então, ele fala para nós sermos moldados, né? Conforme Cristo, andarmos dignamente, para nós não nos espantarmos em relação àqueles que resistem, foi o nosso devocional de hoje. E agora que ele vai falando sobre 2 privilégios que nós temos em Cristo, 2 privilégios importantes. E o nosso devocional, a nossa exortação nesta manhã, é justamente nesse aspecto aqui. O primeiro privilégio que nós temos aqui é de crer em Cristo. Crer em Cristo. Porque a vós nos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, isto é um privilégio. Eu fico imaginando se Jesus não tivesse me achado, se ele não tivesse me encontrado ali em 1982, como estaria a minha vida hoje? Eu era um jovem, aparentemente um jovem bom, trabalhador, porém já estava entrando no caminho da bebida, entrando no caminho das drogas, e já estava caminhando, né, como os demais da minha família. Mas Jesus, ali em março de 1982, ele me achou. Para você ter uma ideia, no dia 1º de janeiro de 82, eu estava hospitalizado. Dia 2 de janeiro, eu estava hospitalizado para desintoxicar de tanta cerveja, cigarro, que ingerimos naquele Natal e Ano Novo. Então, mas Deus me achou, ele me encontrou e me deu o privilégio de crer nele, a bênção de crer nele e ter a minha vida transformada. Isso foi em 1982, já há 38 anos atrás. E aí, eu fico pensando também na sua vida. Onde você estaria se Jesus não tivesse te encontrado? Onde você estaria se Jesus não tivesse salvo a sua vida? Então, é um privilégio, é uma bênção. Você ter a certeza da eternidade. Você ter a certeza de que, como Paulo disse aqui no capítulo 1, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Você pertence ao Senhor. A certeza da presença dEle. A certeza de que Ele nunca vai te desamparar. A certeza de que Ele começou uma boa obra na sua vida e Ele vai concluir esta obra. Amados, isso é um privilégio que nós temos, sabe? O privilégio de crer em Cristo nos ajuda a termos uma vida diferente, nos ajuda a criar a nossa família num caminho diferente, fazer com que os nossos filhos sejam um pouco melhor do que nós. Isso é um grande privilégio. E é o que Paulo vai dizendo aqui. Olha, Deus concedeu a vocês um grande privilégio. O primeiro deles é crer em Cristo. Agora, ele fala também do segundo privilégio. E lembra? Uma notícia boa e uma notícia não tão boa. O segundo privilégio que ele fala aqui é de padecer com Cristo, é de sofrer com Cristo. Então, a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer, sofrer com ele. Há algumas igrejas que pregam, né? Vá a Jesus Cristo e seus problemas serão resolvidos. Vá a Cristo e a sua vida vai ser transformada. E a sua vida vai ser um mar de rosas. Mas, meus queridos, não é assim. Não é assim. Nós sabemos que em Cristo, muitas vezes os nossos problemas continuam. Quando nós olhamos para a história de Israel, e Israel era um tipo de Cristo, quando eles estavam lá no Egito, né, sendo escravizados, e a Bíblia mostra o Egito como o tipo do mundo, onde Faraó é um tipo de Satanás que escraviza, que mata as nossas crianças. Então, Deus liberta o povo ali, e eles atravessam o Mar Vermelho. Em Hebreus diz que o Mar Vermelho ele é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Nós mergulhamos pela fé em Cristo, assim como o povo hebreu mergulhou pela fé no Mar Vermelho. Atravessou ali a pé enxuto. E eles precisaram de fé. Entende? Porque as águas poderiam se fechar.
E quando eles atravessaram, as águas se fecharam. E ao invés deles estarem na terra prometida em Canaã, eles entraram no deserto. E o deserto, ele é um tipo da vida cristã. Nós temos que atravessar. O deserto é onde nós somos provados, onde nós somos lapidados por Deus, onde nós somos moldados pelo Senhor. Então a nossa vida cristã, ela é cheia de problemas. Nós atravessamos por um deserto. Muitas vezes a falta de água, outras vezes a falta de alimentação, outras vezes há um sol escaldante que queima a nossa pele, outras vezes há enfermidades, outras vezes é revelado o nosso coração. E nós então contemplamos toda a sujeira, toda a imundícia que há em nós. Nós demonstramos atitudes que nós nunca, jamais imaginaríamos. Até mesmo nós nos surpreendemos conosco mesmo. Quantas vezes eu e você parou e disse, puxa, mas eu fiz isso. Eu tive coragem de fazer isso. Agora, isso faz parte dessa travessia, até chegarmos na terra prometida, até chegarmos na presença do Senhor. Há um grande deserto. Há um grande caminho de provação. E nesse caminho envolve sofrimento, sofrer com Cristo, padecer com Cristo. Agora, meus amados, esse sofrimento ele é muito importante porque ele nos leva a desviar os nossos olhos das comodidades terrestres, das comodidades desta vida. É muito fácil nós nos acomodarmos. É muito fácil nos acomodarmos com a situação, com as coisas, com as bênçãos do Senhor. É muito fácil nos esquecermos do Senhor. Então Deus permite os desertos para nós não nos acomodarmos. Para nós entendermos que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Para nós entendermos que nós temos que continuar a nossa vida cristã. Não podemos parar. Nós não podemos voltar para o Egito, não podemos voltar para o mundo. Então temos duas opções. Ou você continua, ou você morre no deserto. Então Deus permite o sofrimento para que nós não venhamos nos acomodar. E também nos leva a desarraigar. Entende? O Senhor faz com que os crentes superficiais eles sejam desarraigados. Como aconteceu lá no passado, muitas pessoas atravessaram o Rio Jordão, o Mar Vermelho. Eles atravessaram não porque criam no Senhor, mas porque foram envolvidos pelas bênçãos. Há muitas pessoas hoje, meus amados, que vão a Cristo, mas não vão a Cristo com sinceridade. Eles querem desfrutar das bênçãos do Senhor. E Deus então permite os desertos para que esses crentes superficiais eles sejam desarraigados. É o que a Bíblia fala do trigo e do joio. Somente o crente fiel, somente aquele que creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que tem convicção da sua salvação, somente ele é capaz de passar pelos problemas, passar pelas dificuldades, passar pelas provas e permanecer firme. Aqueles que não estão em Cristo, eles voltam para o mundo. Então nós temos um privilégio de padecer com Cristo. E esse padecer, meus amados, nos leva a fortalecer a fé. Nós somos fortalecidos. Isso nos leva a persistir. É um privilégio padecer, é um privilégio sofrer.
É interessante quando a Bíblia fala de prosperidade. Prosperidade, meus amados, na Bíblia, não se fala em ficar rico, em ganhar dinheiro, em comprar uma casa, um carro, não é isto. A verdadeira prosperidade são as experiências que nós adquirimos com o Senhor. A verdadeira prosperidade ela é adquirida no andar com Deus. Como nós vemos o próprio testemunho de Jó. Depois de passar por todos aqueles vales, por todos aqueles sofrimentos, aquelas lutas, ele chega lá em Jó 42, ele diz: antes eu te conhecia só em ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplaram. Esta é a verdadeira prosperidade. Quando você padece com Cristo, quando você sofre com Cristo, a sua fé é fortalecida. Isso te leva a persistir nas demais provas. Você entende que Deus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não mudou. E você pode olhar para trás e você vai ver, assim como o Senhor te ajudou lá atrás, Ele vai te ajudar. Assim como Ele foi presente na tua vida lá atrás, Ele é presente agora. Padecer com Cristo, isso também é muito importante, porque serve de exemplo para aqueles outros que estão vendo a sua vida. Serve de exemplo para que outros possam também querer seguir a Cristo. Faz de você um exemplo de perseverança, um exemplo de persistência. É um privilégio. E é por isso que Paulo diz aqui, sabe? Nós temos esse privilégio não somente de crer, mas também de padecer com Ele. E aqui ele fala tendo o mesmo combate. E fala então que é uma luta, é uma guerra. E você deve perseverar nesse combate, perseverar nessa luta, não desistir. Por mais difícil que esteja, por mais doloroso que esteja, por mais sofrido que você esteja passando, você deve persistir, continuar, combate. Não desista, não pare. Eu conheci uma senhora cujo marido era alcoólatra e ela então sofria muito com o marido e tendo que trabalhar dia e noite para sustentar os seus filhos. Quando ali por volta dos seus 40 anos, mais ou menos, o Senhor Jesus a encontrou e se revelou a ela. E ela então creu em Jesus. Ela se converteu. E a vida dela foi transformada. E ela então começou a servir o Senhor, indo na igreja. Porém, o seu marido mantinha o seu coração endurecido, bêbado. E quantas vezes aquela mulher ela foi humilhada pelo marido. O marido chegava para ela e dizia que ela tinha um caso com o pastor. Outra hora ela tinha um caso com o diácono. Quanto sofrimento. Quantas vezes aquela mulher, aquela senhora, ela estava pronta para ir para a igreja. Pronta. Arrumada, certinha. E seu marido chegava em casa ali por volta de umas 7h15 e pegava peixe, né? E levava peixe. Bom dia, Marli. Bom você estar aqui. Ele pegava peixe, levava e pedia para ela fritar. Imagina, ela prontinha para ir para a igreja. Quanto sofrimento. Ele chegava bêbado, não tomava banho, ia dormir bêbado. Não fazia nada para sustentar a casa. E aquela mulher ela tinha que trabalhar dia e noite para cuidar de 3 filhos pequenos. 3 filhos. Pela graça de Deus, o esposo dela se converteu. Mas nos últimos anos de vida dele,
ele pegou cirrose e partiu, e faleceu. Estão aí ainda? E ele então, mas eu quero resumir a história dessa senhora, que em meio a todo o sofrimento, Deus deu privilégio a ela. Hoje essa senhora, ela tem 84 anos. E Deus então deu privilégio para ela viver uma velhice bem. Deus abençoou um dos filhos, né, a filha dela, e abençoou ela com posses financeiras. E essa senhora então foi morar com a sua filha, e suprindo todas as necessidades dela. Essa senhora hoje ela é conhecida como uma mulher de oração, uma mulher que persevera em oração, uma mulher que anda com o Senhor. Muito sofrimento, mas ela nunca desistiu. Muito sofrimento, mas ela nunca parou de servir ao Senhor. Combater o bom combate. Combater um bom combate. Amados, isso é um privilégio. Então a exortação de hoje é: você tem o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também padecer, sofrer com Ele. Então, persiste. Esta foi a exortação de Paulo à igreja de Filipos. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Não desista. Não para. Não para. Amém? Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Que Deus abençoe você hoje, esse final de semana. E por mais que esteja sendo difíceis as lutas, continua. Você é a obra inacabada de Deus. Deus está trabalhando a tua vida. Deus está te moldando. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero nesse momento te agradecer pelo teu amor, teu cuidado, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de não somente crer no Senhor, mas também de padecer com Cristo. Obrigado. Abençoa cada um que está ouvindo, abençoa, Deus, cada um que vai ouvir, abençoa, Deus, aqueles que o Senhor tem usado para suprir as minhas necessidades, cada um dos meus clientes, meus amigos, abençoa cada um dos pedreiros, construtores, engenheiros, enfim, ó Deus, abençoe cada um. Que o Senhor esteja nos fortalecendo. Abençoe hoje à noite, na entrevista com o pastor João Saraiva, que possamos ter um tempo gostoso de aprendizado também. Obrigado a Deus por tua graça. Em nome de Jesus. Amém. O Lincoln está aqui conosco. Que Deus abençoe você ricamente. Quero convidar, desafiar você a compartilhar. Compartilhe esses devocionais. Rosângela, bom dia. Que Deus te abençoe. É bom ter você aqui, tá? Então lembra que a semana que vem, um de vocês será nosso entrevistado, tá? Então eu estarei entrando em contato com você essa semana. Se você quer ser entrevistado, coloca aí um amém, tá? Um eu quero, ok? E assim não precisa de eu ficar chamando, convidando, né? Então, se você quer dar um testemunho online, na semana que vem, na próxima terça-feira, tá ok? Coloque um amém ou um eu quero, e eu vou estar entrando em contato com você, explicando o jeito que faz, e vai ser um tempo muito gostoso. Tudo bem? Que Deus te abençoe. Compartilhe esses devocionais e até na segunda-feira, 7 horas da manhã, nosso devocional, ok? Um forte abraço, amo vocês, até lá.